capítulo 1, versículo 13 a 22. Diz assim o texto da palavra: E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: Os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Antes de começar aqui a explanação da palavra, vocês não estão com frio? Credo, gente, eu estou ficando velho, estou ficando friorento, estou morrendo de frio, que está vindo um frio, que está erguendo as cacundas, que está... Meu Jesus amado, ninguém está com frio, só eu mesmo. Me sentindo um ET agora, né, irmãos? Aleluia, sei lá o que está acontecendo com esse ar aqui. Ah, já sei o que está acontecendo, Lucas. Ele está jogando dentro do aquário, não está indo mais aí para vocês, está saindo pela portinha do aquário, vindo tudo aqui. Felipe deve estar me vendo. Felipe, bota a porta naquilo, irmão. Quer congelar, fica congelado sozinho lá. Exatamente isso, agora que eu percebi, ó. Puf, puf e puf aqui nas minhas costas. Aleluia, né? Vamos lá, irmãos. O livro de Jó, ele é muito contestado dentro da teologia. Alguns dizem ser uma história verdadeira, outros dizem ser parte de um conto. Independente se ele é um conto ou se houve mesmo em vida o personagem chamado Jó, se está nas Escrituras Sagradas, ela nos deve pelo menos nos inspirar a viver os princípios, a viver aquilo que está aquilo que está ensinando, né? E as preciosidades que a palavra pode trazer. A palavra é fantástica. A palavra de Deus ela é viva, né? Ela é eficaz. Somente ela pode entrar na divisão da nossa alma e do nosso espírito, como diz o escritor de Hebreus, para trazer a renovação e a mudança e a transformação que nós vivemos. E Jó retrata bem os dias talvez que nós estamos vivendo, os dias talvez que vocês estão vivendo. Eu acho que todos nós, dificilmente talvez achar alguém aqui nesse prédio, ou alguém que esteja me olhando, ou ouvindo, esteja acompanhando a gente pelo YouTube, que possa dizer que nos últimos dias, vamos pegar aí o último ano, que no último ano, né, não teve um dia em que uma má notícia chegou, né? Quantos de vocês aqui, vamos fazer aqui um estudo de caso, né? Vamos pegar vocês que estão aqui presencialmente no culto. Nesse último ano, teve algum dia na sua vida que você recebeu uma notícia ruim? Erga a mão. Nossa, 90%. Tem gente que não levantou a mão, então assim, eu acho que está legal, né? Benção. Mas eu creio que a grande média é que praticamente quase que todos os dias você recebe uma notícia ruim. Quando você procura as notícias, né? Principalmente na UOL, na Datafolha, que são mais complexos ainda, você vai ver a desgraça a todo momento. É um maluco chamado Lázaro que matou uma família inteira,
que depois atirou em alguém, é um traficante que foi preso, foi morto, é um acidente que tirou a vida de alguém, e principalmente agora é o Covid que tem levado muitas vidas, muita gente próxima, muita gente, né, que até inclusive do nosso meio. Enfim, assim, nós estamos recheados de notícias ruins. É os boletos que não param de chegar, e aí às vezes o dinheiro não dá dando o suficiente para você quitar eles, e amanhã é segunda-feira, né? É as metas que ainda não vão ser batidas, é as dificuldades, enfim, todo mundo tem os seus dias de notícias ruins. Jó estava passando exatamente por esse dia, mas eu creio que as notícias que assolaram Jó num dia só, sejam notícias talvez muito mais dolorosas que as maiores dores que a gente possa sentir. Mas o que nós aprendemos com esse texto, que nós podemos aplicar no dia de hoje? Que talvez a nossa reação seja diferente da reação que Jó teve. Talvez o senso de percepção, né, de Jó para com sua vida seja um pouco diferente do senso da percepção que nós temos de nossa vida. Eu posso concluir vocês que, sem medo de errar, independente dele ter sido em vida alguém, ou se é um personagem, né? Independente, a figura de Jó, do livro de Jó, ela retrata para nós a figura de alguém muito maduro espiritualmente falando. Alguém que realmente ele saiu daquele estado de menino na fé, de somente um pedinte a Deus. Jó tinha realmente, né, as suas convicções internas muito bem estabelecidas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós como humanos, né, e principalmente nós que vivemos dentro de uma, como é que eu posso falar sobre isso? Nós que vivemos dentro de uma cultura ao qual nós estamos estabelecidos, nós não aprendemos a lidar com os dias maus. Por quê? Desde muito pequenos, os nossos pais nos ensinaram que existia o bem e o mal. Mas sempre ensinaram que existe o bem e o mal como figuras realmente distintas e separadas uma das outras. E que o bem quem comandava era Deus e o mal quem comandava era o inimigo das nossas vidas. Nós aprendemos isso através dos gibis que nós lemos, dos desenhos animados que nós assistimos, dos filmes, né, do mocinho e do bandido, né? Ainda havia uma época em que o mocinho sempre ganhava do bandido, hoje já inverteu, o bandido sempre ganha do mocinho. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E aí, nossos pais e a cultura de vivência em que nós somos estabelecidos aqui no Ocidente, nunca nos ensinou, e dentro também da nossa religião, da religiosidade de nossos pais, nossos avós, nunca nos ensinaram que o mal também poderia vir de Deus. Mas como assim o mal também poderia vir de Deus? Se nós cremos que Deus é criador de todas as coisas, eu posso concluir junto contigo que o mal também foi criado por Deus. Vamos combinar? E como que nós sabemos que o bem é bem? Porque existe o mal. Como que nós sabemos que existe o salgado e o doce? Porque existe o doce e o salgado. Então o mal não está aí para que a gente, né, somente se assuste, né, ou somente fique apavorado com ele. Não, talvez o mal esteja aí justamente para que a gente aprenda a contrapor e entender que também existe bem. Então vamos combinar que a forma como a gente vê as situações define como nós vamos viver os nossos dias. Jó recebeu uma enxurrada de notícia ruim naquele dia. Muita notícia ruim uma atrás da outra. Tem períodos das nossas vidas que é assim. Lá em casa a gente sempre passa por os períodos de inverno, né? E eu creio, a gente sempre fala quando a gente sai de um período de inverno dizendo assim: nossa, esse realmente foi o inverno mais rigoroso de nossas vidas. Passamos, essa foi pancada. E quando vem um outro inverno, a gente vê que o inverno que nós passamos não foi nem fichinho para o inverno que nós estamos passando, ou que já passamos. É dias tão intensos de notícias ruins chegando, que a gente fica apavorado de ver o celular, irmãos. Agora eu já me livrei disso, mas até uns dias atrás eu ficava aterrorizado com o celular. Toda vez que eu pegava o celular, era uma notícia ruim chegando. Seja de um irmão, seja de alguém da igreja, seja de algum familiar, seja dos problemas do dia a dia lá da empresa onde eu trabalho, enfim, eu ficava apavorado. Ainda até hoje eu não posso receber ligação, mensagem até está de boa, mas quando a minha irmã, a Fernanda, me liga, eu já fico apavorado.
Porque às vezes nos últimos dias lá atrás, ela sempre me ligava para contar uma notícia ruim do meu cunhado. E aí, a gente fica às vezes pensando, de onde vem? De onde mais pode vir uma notícia ruim? Ou quando tudo isso vai passar? Agora vamos para a vida de Jó. Em um dia só, o relato que nós lemos, para mim explicar para você rapidamente, fala sobre algumas coisas. Que coisas essas? Primeiro, ele recebe a notícia de que os servos, né, ou os empregados que Jó tinha, Jó era alguém muito próspero. Presta atenção nisso. Jó era alguém muito próspero. Então para com esse negócio de achar, porque você não tem a provisão financeira suficiente, você sofre, né? Também quem tem muita provisão financeira sofre. Jó era um cara muito próspero. E ele recebe num dia só de que os seus servos, olha, o texto diz que, vamos no início. No versículo 14 diz assim, o mensageiro Jó disse, os bois e as jumentas que pastavam junto a eles deram os sabeus e o tomaram. Ele está dizendo assim, o cara chegou e falou assim, hoje, Jó, seguinte, sabe aquela boiada que você tem? Sabe aquele monte de jumento que você tem? Zé Fini, roubaram tudo. Você tinha, agora você não tem mais. Veio um povo lá, né? E levaram tudo. E pior, lembra os seus servos, ou seja, os escravos, as pessoas que estavam lá lavrando sobre a terra, gerando a riqueza de Jó, lembra deles também? Mataram todo mundo. Então, roubaram os seus bois, levaram as jumentas e mataram todo mundo. Só que é o seguinte, eu escapei. Eu acho que Jó nem ficou alegre, penso eu, porque não foi também, né? Ainda esse servo, ele chega para Jó e fala assim, eu escapei para te trazer a boa nova. Uau, irmão, que boa nova é essa? Que boa nova, o que tem de bom nisso? Na nossa cabeça, vamos lá. Aí continua o dia, Jó, eu creio eu que estava ali, nossa, foi embora os bois, foi embora o jumento. Quando a gente termina o texto e vê a revelação, a gente vê que praticamente Jó, acho que não estou nem aí, roubaram, estou nem aí, como diz a musiquinha, né? Se fosse alguém de nós que tivessem roubado os bois e as jumentas, né? Vamos trocar? Se tivessem roubado o nosso carro, a nossa moto, qual seria a nossa reação, irmãos? Vamos para a polícia, liga para o advogado, vamos fazer boletim de ocorrência, aciona o corretor de seguro. Onde que está? Ai meu Deus, não acredito que fizeram isso. Não é assim que a gente faz? E fica desesperado, liga para um, liga para o outro. Será que achou? Será que pegou? Pegaram? Ai meu Deus, não tinha seguro. Ai, foi embora, roubaram. Não é assim? A impressão que eu tenho quando eu leio todo o texto, que Jó estava de boa. Roubaram? Roubaram. Agora vamos pensar, o dia continua. De Jó, vamos lá. Estando ele ainda falando, o primeiro que chegou para dar notícia ruim estava falando ainda. Nisso chegou outro, falando assim, Jó, seguinte, caiu fogo do céu. E que detalhe, aqui ele está dizendo, o servo chega, que escapou, e fala assim, Deus mandou fogo do céu. Como que ele sabia que era Deus que tinha mandado fogo do céu? E por que Deus iria mandar fogo do céu, irmãos? E ainda diz assim, olha, os bois foram roubados, as jumentas foram roubadas, e lembra aquelas ovelhas, aqueles carneirinhos que ia dar aquele churrasquinho gostoso, né? Aquela gordurinha queimando, lembra aquelas jumentinhas, aquelas ovelhinhas? Deixa eu contar um negócio para você, queimou tudo. Parece que Deus já tinha feito, ele mesmo tinha feito o holocausto para ele mesmo, botou fogo em tudo nos ovelhos. E os servos os consumiu. Os servos que estavam cuidando das ovelhas, praticamente os pastores de ovelha, também foram queimados. Só que Jó, se alegre, só eu fiquei livre para vir te contar essa boa nova. Jó tinha acabado de receber a mensagem. É basicamente como se você tivesse acabado de receber a mensagem, que a tua moto tinha sido roubada, teu carro tinha sido roubado, teu caminhão tinha sido roubado, e antes de você acabar de receber essa mensagem, alguém tivesse contado para você, e tem mais uma, as bicicletas também foram para o vinagre. E mais uma, lembra aquela pessoa lá que está te ajudando, né? Aquela pessoa que Deus colocou como auxiliadora para cuidar da manutenção, os empregados, queimaram tudo também. Meu Deus do céu, se fosse nós, irmão, o que nós íamos falar? E ainda detalhe, o cara chega dizendo, foi Deus que mandou. Se fosse nós,
que tivesse recebido a mensagem de que tinha queimado alguma coisa nossa, o que a gente ia falar? Mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus haveria então de exercer o seu juízo e queimar as minhas coisas? Queima um aparelho eletrônico nosso, a gente fica doido. Pega uma casa que tem um monte de mulher e queima o secador de cabelo para você ver em crente que você vai arrumar. Meu Deus, vocês não têm noção, irmãos. Enquanto você não fazer nascer, não vão sossegar. Nós não somos assim? Parece-me que quando eu leio todo o texto e por revelação no final, que Jó recebeu essas notícias e falou assim: ah é? Aconteceu isso mesmo? Deus mandou queimar tudo? Ah, fechou então. Obrigado. Vai em paz, meu irmão. Obrigado pelas notícias. Aí continua. Vai vendo. Estando esse ainda falando, veio o outro. O cara estava terminando de contar a notícia que Deus tinha mandado fogo no céu queimar as ovelhas. E os servos que estavam junto com as ovelhas. Aí veio o outro correndo. Ordenando os caldeus 3 tropas, deram-se sobre os camelos. Já tinham ido os bois, os jumentos, as ovelhas, e agora foi os camelos. E os tomaram. Pegaram os camelos de Jó, feriram os escravos, os servos que ali estavam, e o cara fala assim: ó, só que fica feliz, eu escapei para te contar isso. Se fosse nós, irmãos, nossa, foi o nosso carro, foi o nosso caminhão, foi a moto, foi as bicicletas, e agora foi, que outro veículo que existe, meu Deus do céu, para mim colocar aqui, agora foi, que mais veículo que existe? E foi a minha patinete. Não sei de onde que eu tirei patinete, se tem alguém que anda de patinete, vocês nunca me viram andar, mas para você entender. E a patinete foi, o que você ia falar? Primeira coisa que eu acho que nós íamos falar assim, desgraça. E a patinete foi, oh Deus, volta logo. Nós vamos falar assim, né? Jó parece que, por revelação do final da história, ele fala assim: fizeram isso? Você salvou? Obrigado pela notícia, meu irmão. Quando estava assim, um contexto para Jó praguejar tudo e mais um pouco, ainda eles falando, o cara não terminou de falar, irmãos, era uma atrás da outra, é como se você recebesse uma mensagem do WhatsApp atrás da outra. Aí ele diz assim, estando eles falando, e o outro diz: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão, os filhos e filhas estavam na casa do tio. E eis que grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens. Jó, é o seguinte, aconteceu tudo isso. O boi foi, a jumenta foi, o camelo foi, as ovelhas foram, botou fogo lá nas ovelhas, virou um rolão, matou todos os teus servos, e para ajudar, os seus filhos estavam comendo e bebendo, se fartando e aproveitando a sua riqueza na casa do tio. Veio um vendaval, levou tudo embora, jogou a casa no chão, e para ajudar, matou todos os seus filhos. Mas e morreram. Só que tem o seguinte, eu escapei para te contar a boa nova. Imaginou você receber a notícia de que o teu carro tinha ido, a tua moto tinha ido, a tua bicicleta tinha ido, a tua patinete tinha ido. E agora, para ajudar, a casa do teu irmão também tinha ido, e para piorar a situação, os seus filhos que estavam na casa tinham morrido. Como que seria a nossa reação, irmãos? Qual que seria a nossa reação diante de toda essa parafernália, dessas notícias maus, né? E só escapei. Nós tínhamos gritado: Deus, por que você permitiu isso? Deus, por que você fez isso? Não poderia ter acontecido. Mas por que os meus filhos, né? A gente ia se encher de razão, de justiça própria. Mas olha a atitude de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o manto. Rasgar o manto na época da antiga aliança era ter um ato de repúdio, era explodir em uma emoção. É como se, por exemplo, toda vez que eu explodo em emoção, eu pego o machado e dou. Na época do Antigo Testamento, o pessoal rasgava suas roupas. Então Jó se rasgou as roupas, rapou a cabeça. Por quê? Porque toda vez que eles iam fazer uma entrega, né, uma oferta, um jejum, né, ofertar algo, eles raspavam a cabeça, como os nazireus assim o faziam. Jó raspou a cabeça, lançou-se em terra. Naquela época, para orar e adorar e entregar a Deus, irmãos, eles faziam assim um sinal, como se fosse um sinal de cruz, e se jogavam dessa forma, com a cara no chão, e ficavam ali. Jó teve essa atitude de adoração, e adorou,
E ainda soltou uma palavra que talvez eu e você tenhamos que aprender ainda muito para chegar ao nível de Jó. No sair do ventre da minha mãe, olha, eu não trouxe nada. Ele está dizendo assim, eu não trouxe nada. Eu saí nuzinho, peladinho, eu não trouxe nada desse mundo. Eu saí da barriga da minha mãe assim. E tem mais, eu saí assim e assim eu vou voltar para o lugar da onde eu vim. E o Senhor deu, agora o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diz o texto que em tudo Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu Deus, irmão. Eu leio um texto desse e fico pensando que eu tenho que caminhar anos-luz nessa terra para chegar ao nível de maturidade desse homem, de não reclamar no momento da dor, de passar pelos momentos da dificuldade. A gente descobre no livro de Jó, irmãos, a gente precisa citar isso. E a impressão que dá que em nenhum momento da sua trajetória final Jó não se amargurou. Diferente. Se você ler lá a história de Jó, você vai ver que em alguns momentos a gente até desconfia que Jó fez um monte de queca, que ele sim abriu a boca para falar coisas que não devia, de sentir coisas talvez que ele não condizia com o que ele acabou de dizer aqui no começo, que ele recebeu todas as notícias. A gente vê isso, mas o texto aqui está dizendo que Jó, ele não pecou. É muito diferente você às vezes se amargurar, se entristecer por algumas situações e pecar, porque o texto está nos ensinando que pecado aqui seria atribuir a Deus tal situação. É como se você dissesse assim, eu estou tão triste, estou amargurado, eu estou assim, estou assado, tal, e o culpado disso é Deus. Eu acho que quando eu li isso aqui, eu entendi um pouquinho mais o sentido de comunidade, de igreja. E é por isso que a gente vive um do outro, porque muitas vezes, para que a gente não peque e coloque em Deus as nossas culpas, por isso que tem os irmãos da igreja. Por isso que é melhor a gente botar a culpa no nosso cônjuge, nos nossos filhos, no patrão, nos governantes da cidade, nos líderes de célula, nos pastores de igreja. Até nisso, o amor de Deus é tão sobrenatural para a tua vida, para que você não peque e condene a Deus por coisas que você vai ver aqui, que Ele está gerando em nós. Ele estimulou a comunidade, para que a gente não corra o risco de pecar e atribuir que Deus está nos punindo. A gente aprendeu e aprende demais aqui nessa casa que Deus não é um Deus de punição. Deus é um Deus que trabalha sim e requer a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa lealdade. Mas que Deus não tem a capacidade hoje de punir as nossas vidas. Mas os princípios que a nova aliança traz também não substitui, ou não exclui, melhor assim dizendo, os princípios da antiga aliança. Então a vida de Jó e esses versículos que nós estamos aqui dizendo para vocês, planando para vocês, eu faço uma pergunta: fácil viver o versículo 21, 22, olha, não saí, não vou voltar, fica tranquilo, essas coisas, o Senhor deu, o Senhor tomou. Pega algo que você ame na sua vida. O que você ama na sua vida? O seu marido, os seus filhos, as suas coisas, as suas roupas, o seu trabalho, o seu carro, os seus bens. Pegue algo que você ame. Vou pegar algo assim que recentemente eu ganhei de Deus e eu gosto demais, a minha moto. Se Deus levasse a minha moto, como que seria a minha atitude? Qual que seria então a minha reação? Será que de repente eu ia lançar isso e dizendo para Deus: olha Deus, o Senhor deu ela, então o Senhor tomou. Falou, cara, nota 10, fechou Goiás. Essa palavra eu lembrei um dia, nessa semana no mercado, que a Mayumi acho que passou por lá, acho que foi, não lembro qual dia, e a gente estava falando, tal, daí ela brigando um pouco lá com a minha moto, daí ela falou, eu falei assim, Ney, mas era o meu sonho. Daí ela falou assim, não tem problema, você já ganhou, você já matou a tua vontade, você já matou o teu sonho, agora daqui para frente tanto faz. Eu falei, caraca, por mais que seja às vezes uma alegoria, é o sentimento que talvez que essa palavra me ensina. Se realmente eu entendo que foi Deus que me deu, e se o Deus resolveu levar,
Amém, irmãos? Mas a pergunta é o seguinte: é fácil viver assim, irmãos? Os dias ruins, eles têm a capacidade de desfigurar e desconfigurar os dias bons de nossa vida. Quando a gente passa por uns tempos ruins e tempos difíceis, a gente perde a percepção das coisas boas. Sabe aqueles dias que você entra em profunda amargura e tristeza, e que coisas ruins ficam martelando na sua cabeça, e você não sabe de onde que vem, você luta contra aquilo, você tenta, mas parece que é tudo muito mais forte. É basicamente, irmãs, para as irmãs é mais fácil de entender, aqueles dias de TPM, em que parece que você pode estar, você acorda num dia que você está bem, achando que você está parecendo, né, a modelo mais top do mundo. E no outro dia você é a mesma pessoa, mas você acorda como se fosse a mulher mais feia da face da terra. Sabe esse sentimento assim que você vem e é uma forma tão poderosa e você não consegue desvincular? Sabe essa sensação, né? E talvez um dia antes você recebeu elogios, você foi, né, de alguma forma exaltada justamente naquilo em que você está sofrendo agora. Então, aí quando você foca nisso, desconfigura talvez tudo aquilo que foi feito. Sabe, nas relações humanas que nós passamos, né? Eu acompanhei meio de perto não, meio de longe em algumas notícias, o que passou o amigo Fausto Silva. Não sei se vocês acompanharam a demissão dele, da Globo, foi um falatório total. E não sei quantos anos de casa, ele nunca faltou um domingo, né? Tá certo que ele ganhava muito bem, obrigado por aquilo, né? E agora numa rescisão de contrato, porque ele precisou se afastar por conta de uma saúde, a Globo não permitiu que ele voltasse e fizesse a despedida ali da casa. Falei, caramba! A impressão que dá, e cai justamente nisso, de que tudo que foi feito de bom nesses 30 e poucos anos, desconfigurou porque simplesmente ele decidiu não estar mais. E isso acontece incessantemente em nossas vidas. Às vezes a gente passa períodos recebendo favor de Deus, favor de Deus, favor de Deus, e quando Deus às vezes tem que tratar algo em nós e promove como um dia de Jó, um dia de nossas vidas, a gente esquece de tudo que Deus fez em tanto tempo e foca nas notícias daquele dia ruim. Assim somos nós, irmãos. Mas o que difere, talvez, as nossas vidas, é que talvez como Jó, a atitude de Jó em não desconstruir as coisas que durante anos foram construídas na sua vida, e ele ordenava gratidão a Deus por isso, talvez para nós é realmente entender que se quisermos ter uma atitude como a de Jó, para que os dias maus se tornem rapidamente dias bons, é aprender a olhar pelas sementes boas que ficaram, pelas coisas boas que ficou. Quando nós olhamos as percas de Jó, a gente vê que perder servos e empregados da vida de Jó representam perder os amigos, perder aqueles que estão incumbidos de realmente gerar algo em nossa vida. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. A gente às vezes não percebe, irmãos, e precisa às vezes passar por dificuldades para poder entender o quão importante é se relacionar. A gente sempre fala isso dentro das teorias de empresa, né? E hoje das multiformas que existem para você se tornar milionário. E eles sempre ensinam que ter dinheiro não é ter cifras milionárias na conta, ter dinheiro é ter relacionamento, é ter o network, é você saber quem são as pessoas que vão te levar a viver isso. E às vezes nós não valorizamos isso. Então quando Jó perde os servos, é como se nós perdêssemos essas pessoas do nosso lado, as pessoas que nos levam a crescer em vida, que nos estimulam a ir para frente. Vocês sabem por que eu estou pregando isso, né? Para que eu possa vencer o luto do Lucas, eu precisei entender que mais de toda a pataquada que ele possa ter feito, eu preciso entender das coisas boas que ele deixou, das sementes que ele plantou.
E talvez uma das sementes mais poderosas que ele lançou na minha vida individual foi o áudio do vídeo que nós fizemos. Que em meio a uma dificuldade extrema que ele estava vivendo, ele teve ainda coragem de dizer: pastorzão, você não está bem. E eu falei para Dai hoje: o pastor não está bem, ele está quieto. Alguém que, mesmo sem eu falar, percebeu um estado que eu estava. E em meio à sua dificuldade, teve coragem de dizer: os super-heróis também. Thor sem a marreta fica fraco. Capitão América sem um escudo fica mais fraco. Nós estamos assim, pastor, meio fraquinho. Mas fica tranquilo, nós somos humanos. Descansa aí, meu rei. Foi as palavras dele. Por quê? Quando nós perdemos essas pessoas, como Jó perdeu, nós estamos falando de gente que gera vida em nós, que são facilitadores de nossas vidas. Eu vejo muito isso lá na empresa onde eu trabalho. Nós tentamos ao máximo fazer um gerenciamento humano muito mais próximo do humano, porque mais do que empregados, mais do que servos, mais do que funcionários, eles são nossos colaboradores, porque são aqueles que facilitam o nosso dia a dia. A Gabi está aqui, a Gabi é aquela que foi chamada para facilitar o meu dia, apesar que tem dia que ela complica o meu dia, normal, mas ela está ali para facilitar, ao ponto de no domingo ela passar mensagem ainda, cedo e à tarde, perguntando: você tomou um remédio, pastor? Porque ela sabe que se eu não tomar o remédio, amanhã vai sobrar. Eu fico um pouquinho assim: tomando remédio? Mesmo não estando trabalhando. Por quê? Porque são pessoas colocadas em nossas vidas para facilitar. Dentro de um casamento é a mesma coisa. Quando você está lá junto com o teu marido, com a tua esposa, você às vezes sabe que não vai dar conta de alguma coisa, mas você pode contar, você liga para o teu marido: não, vamos dar um jeito, vamos fazer assim, assim, assado. Ou vice-versa, você não pode estar: esposa, faz isso, porque eu não estou conseguindo. Não é assim. Então são pessoas chamadas para serem os facilitadores. Quando Jó perde as ovelhas do seu rebanho, ele não estava somente perdendo os animais que gerariam um custo, mas Jó estava perdendo aquelas que estavam incumbidas de ceder a lã para a sua casa, para a vida dos seus. Isso fala de conforto, de aconchego. Isso fala das coisas que às vezes nós perdemos, que trazem aconchego para o nosso coração, e às vezes nós não damos o valor devido para isso, porque muitas vezes se acostumamos, e às vezes nós precisamos perder, ou momentaneamente, ou definitivamente, para que realmente nós valorizamos. Puxa, como valeu a pena? Como valeu a pena? Como que fulano, ciclano, beltrano, como que os meus pais, como que os meus filhos, como que o meu esposo, como que o pessoal da igreja, como que os meus amigos, nossa, não eram gente preciosa, era gente que aquecia o nosso coração. Eram gente que quando estava com o coração dolorido, e às vezes empedernido, e às vezes gelado, era gente que esquentava. Não era só alguém que esquentava um pé frio na noite, mas era alguém que o fato de existir enchia o coração. Mas o que nós fazemos? As notícias ruins chegam, e às vezes nós focamos nas notícias ruins e esquecemos de valorizar quem de direito. Com Jó foi assim. Eu penso que Jó valorizava. Então a atitude de Jó foi extremamente confortável, porque ele entendeu que era Deus. Não consegui. Jó perdeu os camelos. O que os camelos representam na nossa vida? Representam aqueles que se tornam possível o impossível, aqueles que nos ajudam a levar as cargas. A palavra do Senhor nos ensina que uma vida em comunidade é uma vida de levar a carga uns dos outros. Por quê? Porque o Senhor da obra nos ensinou que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vida em comunidade, vida em família, vida de matrimônio, é vida de carregar a carga um do outro. Ah, mas você não sabe da carga que eu tenho lá, do peso que é. Não importa, se Deus colocou na sua vida, é para ti. Ah, eu não tenho força para isso. Deus não dá carga maior do que se pode suportar. Tem hora que eu mesmo, irmãos, eu creio que cada um de vocês, no momento da vida de vocês, olharam para Deus e disse assim: Deus, acho que tu vê muito forte. Às vezes quando eu falo isso lá em casa, nesses últimos dias então tem sido assim, a Michelle fala assim: não, a costa tua é larga para aguentar o baque. Então às vezes, irmãos,
A gente está recheado daqueles que carregam a carga para nós. Mas a nossa percepção negativa para as coisas ruins faz com que a gente se acostume. Até que esse momento a carga venha para nós. E quando a gente entende a carga que o outro levava em prol a mim, a gente passa a valorizar. Jó perdeu os filhos. E eu acho que perdeu os filhos. Nós estamos aqui com o Sidney Carroso, que passou por isso por esses dias. Deve ser coisa terrível, eu nem me imagino. Por quê? Porque os filhos são a herança do Senhor. Nós fizemos aqui hoje a apresentação. Enquanto uns se despedem, a herança do Senhor, nós fizemos a Cantânia. Outros estão aqui celebrando porque outros filhos estão se levantando. Outros estão se alegrando porque estão sendo gerados do ventre. A roda da vida não para. Mas quando Jó perde os filhos, então hoje eles representam. Por que é tão difícil perder? Porque representam o fruto do nosso amor. A Mayumi e a Mayla representam o fruto do amor meu e da Michele. Nada nesse mundo pode apagar isso. Mesmo que eu morra, mesmo que a Michele morra. E para um pai e uma mãe, quando vê uma criança, cara, é tudo. Então assim, puxa vida, como é que pode? Olha que belezinha. Uau, uau. Por isso o amor maiorá quando Deus encontra um coração como o do Lucas e da Glaupe. Porque os filhos do coração ainda é um amor dobrado. Para completar a vida de Jó, quando a gente acha que vai acabar, parece que não acaba. Depois de todas as notícias ruins, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa logo esse Deus e morra. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida? Falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Seja sincero comigo, meu irmão. Se o teu dia fosse o dia de Jó, e para completar o final do dia, vamos fazer uma alegoria. 6 horas da tarde, no final do dia que você não queria ter vivido, vem Satanás e toca no seu corpo e coloca lepra da ponta da cabeça. Naquela época, era uma doença que não tinha realmente nem expectativa de cura. E a lepra às vezes começava num pedaço do corpo. Diz o texto que a lepra tomou do alto da cabeça à planta dos pés o corpo de Jó, ao ponto que ele juntava os cacos para se coçar as suas feridas. Nessa situação, a esposa dele, muito cheia de revelação do Espírito Santo, chega perto dele e fala assim: tu mantém-se íntegro ainda na sua fé, trocando em miúdo? Como assim você ainda mantém esse coração pleno em meio a essa dificuldade? Faz o seguinte, desgraça esse Deus logo, amaldiçoa ele, manda ele para aquele lugar logo. Ele para tudo, olha para a cara do irmão. Eu fico imaginando o olhar de sinceridade agora de Jó olhando para a cara da esposa dele. Você fala como uma doida, mulher. Tu não sabes, não. Você acha que eu vivi tudo isso, a plenitude da prosperidade, os filhos, todos os bens que Deus, e eu não recebi tudo isso, crendo que isso era de Deus, e agora, o porquê que eu não vou receber o mal? Aí ele diz assim, que em Jó tudo não pecou com os seus lábios, com a boca, com as palavras que saíam de lá. Creio que no momento do coração, da consciência de Jó, algum tempo ele pensou, dentro de si: por que Deus fez isso?
mas ele nunca deixou exteriorizar isso, nem por brincadeira. Cara, a nossa palavra tem muito poder. O nosso Pai Celestial conhece o nosso coração e entende o nosso pensamento. O diabo não tem poder de ler o teu pensamento, mas o diabo escuta o que você está falando. Talvez as maiores ilegalidades de coisas intrusas do inimigo sobre as nossas vidas, nós demos pela nossa boca. Eu creio que os próximos dias, irmãos, em que Jesus está voltando, talvez seja a grande administração da nossa boca, o nosso grande desafio. Talvez a unção de Jó tenha que estar sobre a nossa vida constantemente, para que a gente não permita pecar, ou não permita dar brecha para que o inimigo ache o que nós falamos. Desde as coisas mais simples, das coisas mais complexas. Talvez a nossa ousadia não seja impedir a Deus, mas é declarar ao reino espiritual as coisas convictas que nós herdamos, porque nós somos filhos de Deus, mesmo que seja em fé. Eu queria tanto uma esposa, mas eu não consigo porque eu sou feio, eu sou isso, eu sou assado, ninguém me vê. Não é assim que às vezes as meninas falam? Não, declare que você é uma princesa. Eu sou uma princesa do Senhor, e eu estou esperando o meu amado. Ele vai chegar, uma hora ele vai chegar. Eu estou vivendo aqui uma crise financeira, não estou conseguindo pagar as minhas contas, e o cenário é ruim. O cenário pode ser ruim, pode dizer o que for, eu tenho um monte de conta para pagar, mas eu creio e declaro que a prosperidade é sobre a minha vida. Sabe, irmãos, talvez nós estamos sendo convidados realmente para viver uma maturidade. Vamos combinar, na cabeça humana de cada um de nós, a esposa de Jó não estaria coberta de razão? Dela falar que Deus, cara, eu já vi gente agir da forma como a mulher de Jó por coisas tão pequenas e muito mais insignificantes do que perder tudo que Jó perdeu, ou de não ser acometido por doença. Quantas vezes a gente é cometido, porque nossa, tal, caramba, a gente se enche da justiça própria, irmão. A gente se enche de tanta justiça própria que a gente não consegue escutar a tristeza do coração do outro, porque nosso coração está tão cheio, porque nós somos ainda muito mais do que... Cara, é tão difícil. Viver é uma roda da vida que está ficando insuportável. Então eu grito para Jesus, volta logo. Mas se Jesus grita para Jesus, volta logo, e será que eu estou pronto? Você nos levou, irmãos? Não nos levou, porque ainda falta alguma coisa. Cara, por que Jó sofreu? A palavra do Senhor nos ensina que na conversa estranha de Satanás com Deus, Deus fala que, olha, está vendo lá meu servo Jó? Não existe homem no planeta como ele. Então vamos combinar que o cara era bom? Se o cara era bom, por que Deus permitiu isso na vida dele? O cara era bom, caramba. Agora, se o cara era bom, Deus permitiu isso, e nós, que não somos tão bons assim, será que Deus pode permitir algumas coisas na nossa vida? Será que Ele pode permitir para que a gente tire ensinamentos disso? Se não havia homem no planeta, a gente começa a aprender, irmãos, que nem sempre o muito importante não é imprescindível. Como que se explica isso? Os bens de Jó, bois, jumentos, camelos, todas as coisas que ele tinha, os empregados, tudo aquilo que tinha na vida do Jó era muito importante. Inclusive os filhos eram muito importantes. Mas a pergunta é o seguinte: sem os bois, sem os camelos, sem até mesmo os filhos, era possível que Jó pudesse viver? Sim, com dificuldade, passando momentos de luto, de dor, de tristeza. Era possível sim viver? Sim, era possível. Então muitas vezes aquilo que nós julgamos muito importante não é imprescindível. Então dá para a gente viver sem coisas muito importantes. É difícil essa palavra, Dai, mas dá para viver sem o cônjuge. Ele é muito importante, mas dá para viver sem. Filhos, irmão Cid e irmã Rosa, são muito importantes, dá para viver sem? Dá, com o coração dilacerado, mas dá para viver. São coisas que a gente pode ficar sem,
às vezes a gente sucumbe à nossa vida, porque não estabelecemos essa convicção do que é importante, do que é imprescindível. Agora, você está respirando, há fôlego de vida em você. A tua vida é muito mais importante, ou seja, ela é imprescindível para Deus. Sem vida, você não pode viver. Sem o ar que a gente respira, literalmente você não pode viver. A gente aprende que o imprescindível é aquilo que mais se manifesta quando tudo se cala ou tudo se omite. Cara, entenda uma coisa: coisas muito importantes, elas passam. Elas não foram feitas para ser eternas. Isso me abençoou muito esses dias. Coisas muito importantes, elas passam, elas têm prazo. Eu me lembro, numa das nossas últimas conversas com o Lucas, ele começou a mandar umas fotos para mim de que nós estávamos numa cachoeira, não sei aonde, coisas de 8, 10 anos, 9 anos atrás. Eu nem lembrava, ele lembrou. Eu me lembro disso assim, ele falou sobre que saudade, pastor, quando a gente tinha tempo. Eu falei assim, que bom, Lucas, que a gente aproveitou enquanto tinha. A gente cresce, amadurece e a gente, tudo passa. Vocês que estão tendo tempo agora, naquilo que vocês estão vivendo, seja com família, seja com um amigo, seja como comunidade, entenda uma coisa, isso vai passar. Então qual é o senso de valorização que você está dando para isso? Mesmo que você dê muita importância para isso, entenda, muito importante não é imprescindível. Ou seja, se você não colocar a regra daquilo que é imprescindível no teu coração, pode ser que você passe uma vida inteira se importando com aquilo que é muito importante, esquecendo do imprescindível. Ou passe uma vida inteira tentando que as coisas muito importantes acalentem o seu coração, mas você jamais vai entender que se você não colocar em ordem o imprescindível, jamais você vai valorizar os muito importantes. Estou filósofo hoje, hein? Hoje daria um monte de frasinha para o YouTube. Cara, entenda uma coisa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Imprescindível, irmãos, é Deus. Posso viver sem tudo. Você já viveu a experiência de Deus tirar tudo de você? Literalmente, os recursos, os amigos. Fala uma coisa para mim: no momento da desgrama do dia ruim, quem é aquele que chega perto de você para perguntar como você está? Se você tem alguém que chega, você encontrou um tesouro, meu irmão. Porque geralmente não é ninguém que chega. Ninguém está disposto a escutar as mazelas do seu coração. Não é assim? E é nesses momentos que talvez Deus permite para que a gente entenda que tudo é importante, mas passa. E que se não for a vida com Ele, você sucumbe nessa terra. Você morre sem ter morrido. Cara, eu me lembro de Moisés. Deus manda Moisés fazer tal coisa. Vá. Pode ir, Moisés. O que Moisés automaticamente que tinha entendido, que é imprescindível, que é muito importante, fez? Se fosse um de nós, a gente fala assim: Deus mandou, eu vou. Deus mandou, eu vou. Moisés parou tudo e falou assim: se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo. Moisés entendeu que ele poderia fazer tudo, mas desde que o Senhor estivesse com ele. Sabe o que é o nosso grande problema? A gente quer fazer tudo sem saber se Deus está com a gente, se aquilo é vontade de Deus. Aí a gente toma as nossas decisões, vai, se estrupica em tudo e volta com o rabinho entre as pernas. Talvez a gente precise do dia mau para voltar de novo ao centro, ao alinhamento. Então minha igreja que eu amo de paixão, eu acho que é um tempo da gente colocar as coisas no lugar. O tempo de a gente deixar de lado que às vezes muitas coisas que a gente acha se julga importante, mas elas não são imprescindíveis na nossa vida. Talvez a palavra de Lucas é muito poderosa. A
palavra de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não dá para viver uma vida longe de Deus e de suas coisas. Não dá. É possível viver? Sim, porque você está recheado de coisas muito importantes. Mas você pode estar esquecendo do imprescindível. O imprescindível é a vida dele guiando, pegando na sua mão, colocando você no lugar onde você está. Talvez, irmãos, seja tempo de a gente não abrir mão da presença dele. Cara, é fácil viver o luto que nós estamos vivendo e acreditar que Deus está no negócio. Cada dia que passa eu entendo que Deus estava no negócio, sem medo de errar. E que a gente não é nada, irmãos. Nada. Pergunta a alguém que esteve à beira da morte por Covid. Pergunta a alguém que tentou respirar e não achou, se ele não daria todas as coisas muito importantes que eles existiam para ter um dia a mais de fôlego de vida. Talvez no meio do caos a gente aprenda a viver o que ele viveu. Mas sabe o que é o melhor? E esse é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos transicionando do inverno, né, para o nosso. E se prepare essa semana, meus irmãos, que o negócio vai estar nevando lá para o Rio Grande do Sul essa noite. A coisa vai gelada aqui para frente, quarta-feira, quinta-feira. Prepare. Mas eu creio que, espiritualmente falando, nós estamos saindo do nosso inverno. Eu creio. E toda vez que a gente começa a sair do nosso inverno e da enxovalhada de dias, de notícias maus, a gente vive também os princípios que foram aplicados na vida de Jó. Quando Jó passou por tudo aquilo, você vai ver lá a questão das esposas, dos amigos, e da dificuldade, da aflição da vida de Jó e das coisas tal. Da segurança que ele tinha, muitas vezes por dentro está remoendo, que acho que muitos de nós estamos assim, a gente tem certeza que não são, mas por dentro remoendo tal, naquela transição de ciclo, naquela transição de maturidade de Jó, vem o Senhor, porque as coisas foram colocadas no lugar, e Jó entendeu que o muito importante era importante mesmo, mas que o imprescindível era Deus. Aí vem o Senhor e derrama o seu favor. E é esse favor, como eu ministrei no último finalzinho do último culto, o favor da bênção de que Deus prospera os ímpios e abençoa os seus filhos, está aqui. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. E eu creio que o Senhor está virando o cativeiro da sua vida. Quando orava pelos seus amigos, e o Senhor, o que ele fazia? Com tudo, o que ele estava fazendo? Orando pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Jó era rico, irmãos? Jó era próspero ou não? De repente, irmãos, enquanto ele orava, ele não orou para que Deus restituísse, mas o favor de Deus, essa é a graça no Antigo Testamento. A graça de Deus, o favor de Deus, pela fidelidade, pelo coração estabelecido, porque Jó entendeu o imprescindível e não focou no muito importante. Sabe o que Deus falou? O coração do meu filho está pronto para receber em dobro aquilo que eu tenho para dar para ele. Lembra então dos jumentos, dos camelos? Deus restituiu em dobro a quanto tudo Jó possuía. Então vieram todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que dantes deles conheceram e comeram com ele o pão em sua casa. A prosperidade de Jó era tão grande que todo mundo foi para a casa dele comer. Eu gosto de comer na casa que é a fartura, irmãos. Se tem alguém que gosta de comer alguma coisa gostosa, é eu. Então se tiver pão quente na tua casa, pão caseiro, manteiga, aquela que derrete em cima, carne moída, arroz com frango, estrogonofe, churrasco, de picanha, essas coisas, convida eu. Porque eu gosto de ir na casa em que há essa prosperidade. Não é porque eu gosto de ir na casa de rico, não. É porque eu sei que se o Senhor está deles, é para que todo mundo se farte. Enquanto em comunidade nós temos irmãos prósperos, significa que a comunidade é próspera, meu irmão. Então Deus se farta e farta a nossa vida para que repartamos uns com os outros. E olha só isso, irmãos. E todos a possuíam. Então vieram a ele os irmãos, tal, comeram o pão e os consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia enviado.
E cada um deles deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Jó já estava restituindo. Os irmãos da igreja de Jó foram lá e falaram assim: você já está próximo, irmão? Toque ouro para você, toque pendente, está aqui um pouco de dinheirinho. Aí você fala assim: nossa, Jó era sortudo. Não. Os irmãos da igreja de Jó entenderam que semear em terra fértil era sinal de que, se eles viram que o Senhor estava dobrando o que Jó tinha, ele falou assim: eu vou plantar essa terra, porque eu quero que o Senhor dobre aquilo que tem em mim. Calcula, irmãos. Olha só a visão disso. E eles dizem lá: peço dinheiro para de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas. Amanhã eu vou fazer a conta e distribuir lá no meu devocional para ver o que daria isso hoje. 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. E como Deus não é um Deus de brincadeira, também teve 7 filhos e 3 filhas, 10. E chamou o nome da primeira de Gemina. Não faça isso, irmão. E o nome da segunda de Késia. Pelo amor de Deus. O nome da terceira de Queren Apuque. Não faça isso não, irmãos. Vê qual que é a tradução e põe o nome da tradução. E em toda a sua terra. Olha isso, irmão. Talvez você ia falar que isso, você que é um pai ciumento, ia falar que isso era problema futuramente. Mas você que tem um coração descansado, assim como eu tenho, quero crer eu, em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. As mulheres mais bonitas da terra eram as filhas de Jó, irmãos. Pensou o trabalho que isso dá? E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. Deus não é Deus de brincadeira. Depois de tudo, Jó foi prosperado em dobro. E Deus ainda falou assim: eu vou te dar 140 anos para você desfrutar de tudo isso, meu irmão. E viu os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, os netos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto dos seus dias. Cara, que a bênção de Jó seja sobre a tua vida. Que Deus promova você morrer velho, louvor por gentileza. Ao ponto de você falar assim: vivi tudo que tinha que viver. Vi meus filhos, vi meus netos, vi meus bisnetos, todos prósperos. Reparti a minha herança para com eles. Você calcula? Agora eu estou aqui desfrutando de tudo que Deus me deu. Vivi intensamente, gastei a bufunfa, viajei, fui para Ilhas Maldivas, fui para Jerusalém, fui para os Estados Unidos, semeei na obra. Deus pode me levar, que eu já estou farto dos meus dias, de tanto que eu vivi. Oh, meu Deus. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando a tua fé. Deus está trabalhando a fé da comunidade. Deus está trabalhando a fé da sua geração, dos seus filhos. Que bênção, Cleber. Talvez seja a dor o maior remédio que Deus pode dar para fazer que a gente mude de nível, meus irmãos.
Se o estado da tua vida hoje é o caos, é o acúmulo de dias ruins, hoje eu sou profeta de Deus na tua vida para dizer que os dias maus estão indo embora, que há um oásis, que há os dias em que Deus retira toda dor e transforma isso em fé. Fé para suportar os nossos últimos dias nessa terra, mas fé para viver a plenitude de todas as promessas que Ele tem para nós. Se você não crê, você vai passar a crer hoje. Se você não acredita, você vai apressar a acreditar hoje. Saia desse ambiente mesquinho, pequeno, diminuído. Eu preciso crer, irmãos. Nós precisamos crer que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele deu, Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você está vivo, você está respirando. Então há uma chance. Há uma chance de você trocar aquilo que é importante por aquilo que é imprescindível. Porque quando você entender o imprescindível, você vai valorizar mais os importantes. Você vai valorizar mais a sua família, as coisas que Deus te colocou na sua vida, os seus amigos, até a igreja que você congrega. Existe uma mentalidade demoníaca, irmãos, que ronda a igreja do Senhor na terra, dizendo que nós não precisamos de congregar, dizendo que nós não precisamos de estar juntos. Gente, se não fosse a comunidade, nós seríamos sucumbidos. Como que eu ia viver a plenitude dos meus dias com meu amigo Lucas se não fosse comunidade? Como que eu não estaria aqui abençoando vocês se não fosse a comunidade? Como que nós não estaríamos cuidando de crianças? Como que essas crianças não estariam vivendo o que vivem hoje se não fosse a comunidade? Mas a gente se enrosca no nosso mundinho, olhando para o nosso umbigo, cuidando das coisas, satisfazem o nosso ego e esquece. E esquece de colocar as coisas no seu devido lugar, dos valores. Porque a gente não gosta, porque a gente não quer. Para. Não espere o dia de Jó na tua vida para que isso mude. Há a oportunidade de você mudar isso hoje. Pode ser que a figueira não esteja produzindo, mas o dono da lavoura está semeando no teu coração. O teu Pai Celestial está cuidando de todas as coisas, dos seus dias, da força, do ânimo, de te tirar do lodo, de te tirar das profundezas da sua alma, de olhar para você como está olhando hoje e dizer: ei, levante a cabeça, saia dessa. Você é meu filho. Você é minha filha, não importam as circunstâncias, eu sou na sua vida. Eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e serei pela eternidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Esse é o nosso Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja
a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio sim. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio sim. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, Todavia eu me alegra, eu me alegrarei, todavia eu me alegra, eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. me alegrarei em ti, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que produto da oliveira me dá, eu me alegrarei, Todavia eu me alegrarei. me alegrarei em quem tu és, Pai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, Fica de pé, Senhor. todavia eu me alegrarei, Todavia eu me ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. ainda que a
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vocês! Ainda. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça, sobe. ainda Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, Que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Em nome de Jesus, Pai. E tudo aquilo, Pai, que o Senhor fez, realizou e gerou em nossas vidas nos últimos dias, seja para aumentar a porção da nossa fé, Pai. Se a porção da nossa fé é aumentada, eu posso dizer que nós vamos visualizar coisas maiores, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Se nós perdemos, Pai, assim como Jó, o seu favor está sobre a nossa vida, então nós cremos na restituição em dobro de tudo aquilo que foi tomado, que foi levado. Em nome de Jesus, Pai, que a promoção das coisas ruins e dos dias maus em nossa vida seja para o engrandecimento nosso, e que nós possamos, Deus, nos fartarmos de tudo aquilo quanto o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que nos gerou. Então nós cremos, Pai, que o Senhor detém o controle e o domínio de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, nos remove de nossa boca toda palavra de maldição, nos remove de nossa vida todas as coisas, Pai, que nos afastam de viver a Tua plenitude, Deus, e gera em nós a vontade, Deus, o restabelece em nós o ânimo, a força, para que juntos, como comunidade de filhos, vençamos todos os dias de nossas vidas, Pai. Que essa semana seja uma semana de restituição, uma semana, Deus, de provisão, e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, sermos guardados sempre na Sua presença. O imprescindível é Ti, Senhor. Então nós valorizaremos o que é muito importante, mas jamais tudo isso pela Tua presença em nossas vidas. Esse é o nosso pedido essa noite, e nossa oração. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a nossa vida, não somente hoje, e juntos possamos dizer: amém, igreja. Vai em paz, renovado em fé, em alegria, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor, glorifique o nome dele. Ainda